Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, 3 poços e uma fonte. Nós estamos aqui em Números 20, versículo 13, que diz: Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Bem, conforme vocês sabem, eu falei que existem 3 poços e uma fonte. Já falei sobre os 3 poços. Estamos agora na quarta, que é a fonte de Meribá. A fonte de Meribá, a palavra, a expressão em hebraico Meribá significa confusão. Esta fonte, irmãos, levou Moisés a errar feio. Moisés errou por 3 vezes diante da confusão que aconteceu nesta fonte. Você vai perceber que o primeiro erro de Moisés foi chamar os israelitas, o povo hebreu, de rebelde. Está aí no versículo 10, chamou o povo de rebelde. Mas Deus mandou que ele simplesmente trouxesse refrigério para aquele povo, dando água ao povo, os animais, suprisse as necessidades do povo. No versículo 8, Deus fala isso: Moisés, vai lá, supra a necessidade do povo, traz água, dá água ao povo. E Moisés não faz isso. Ao invés de Moisés ir diretamente fazer o que Deus mandou, Moisés vai e começa a brigar com o povo, chamando o povo de rebelde. Quando Deus não mandou fazer isso. Eu penso, irmãos, que um dos nossos maiores erros é não agirmos da forma que Deus mandou a gente agir. Ou nós somos justos demais, justos em demasia, ou severos aos extremos. Eu penso que diante de tudo isso, em que nós estamos envolvidos na vida, a gente precisa ter equilíbrio. É necessário equilíbrio. Eclesiastes 7:16 fala sobre isso quando diz assim: olha, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Você percebe, Salomão está dizendo: olha, não seja bom em excesso, não seja sábio em excesso, justo em excesso, equilibra isso. Ninguém pode ser maior nem melhor do que Deus. E às vezes nós queremos ser mais misericordiosos do que Deus, mais justos do que Deus, quando nós não podemos, irmãos. Tem que ter um equilíbrio. Qual é o segundo erro de Moisés? Você vai perceber que Moisés sugere que a água que sairia da rocha dependia do poder dele, de Arão, quando ele diz assim: olha, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Números 20, versículo 10, a parte B. Moisés, sem dúvidas, irmãos, sem dúvidas, ele era um homem bom, simples, temente a Deus, mas a ira, a exasperação e a frustração de 40 anos no meio do deserto, parece que naquele momento veio à tona, potencializou, irmãos, diante da pressão do povo por causa das suas necessidades. Quando eu olho para o Salmo de número 106, versículo 32 e 33, fala sobre Moisés, que diz assim: olha, indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque amarguraram o seu espírito e ele falou imprudentemente com seus lábios. O que você está vendo aqui? Exatamente o que aconteceu lá em Meribá. O povo fazendo aquela pressão, enchendo a cabeça de Moisés, e Moisés já estava saturado, 40 anos suportando aquilo tudo. Por isso Meribá significa isso, irmãos, confusão. Meribá significa exatamente esse problema todo que Moisés estava vivendo, e Moisés erra a primeira vez, erra a segunda vez, e o terceiro erro de Moisés é o que todos nós conhecemos. Moisés errou ferindo a rocha, quando Deus mandou ele falar a rocha, no versículo 8, Moisés fala a rocha, mas Moisés se sentiu no direito de ferir a rocha. Veja que Moisés estava no seu limite de exaustão, e quando uma pessoa se encontra nestas condições, a probabilidade dela errar é muito grande, irmãos. Uma pessoa que está exausta aos extremos, cansada aos extremos, emocionalmente afetada aos extremos, uma pessoa que está dentro dessas condições, ela está sequelada. Moisés estava sequelado com tudo isso, e Moisés chega ao terceiro erro. Este terceiro erro não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Então você percebe aqui que Moisés, quando está diante desta fonte, que era a fonte de Meribá, Moisés estava agora no meio desta confusão, e esses 3
poços que nós lemos aqui nesta mensagem durante a semana, 3 poços e uma fonte. Você viu que foi o poço de Ezeque contendo, o poço de Cisna, que é inimizade, o poço de Reobote, que é amplitude, já foi a bênção na vida de Isaac e na vida da sua família, do seu povo, mas agora nós temos uma fonte que é a fonte de Meribá, é a confusão que cercou Moisés. Infelizmente, esta fonte aqui, ela foi responsável por não permitir que Moisés entrasse na terra prometida. Deus se irou, se entristeceu com Moisés. Irmãos, que entre as 3 fontes e que os 3 poços e a fonte, a gente fique aqui em Reobote, na bênção de Deus, para que a gente possa ter direito à nossa bênção que o Senhor tem para nós. Amém? Senhor, abençoa a tua filha e teu filho em nome de Jesus nesse dia. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até a semana que vem, se Deus permitir.